Meu nome é Fernando Lavieri, eu sou do Afrobras News e esse é o nosso programa semanal que faz um rescaldo, pega tudo que foi mais importante da semana e coloca em debate para você. Bom, essa semana a gente está com uma personalidade muito importante aqui conosco e que eu já gostaria de dar boa noite logo após eu fazer minha audiodescrição para pessoas que não enxergam. Eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa quadriculada, preta e branca, e nós estamos aqui nos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares. Todo o estúdio ele é revestido com personalidades históricas e importantes do nosso Brasil e do mundo. E agora eu dou a nossa boa noite para a nossa Manuela Mirella. Ela é presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes. É a segunda mulher negra e nordestina à frente dessa instituição tão importante para nós. Eu sou a Manuela Mirella, estou presidenta da União Nacional dos Estudantes, entidade essa que representa todos os estudantes universitários do Brasil. Sou uma mulher negra, sou nordestina, estou usando um turbante na cor azul, com algumas estampas, e usando a blusa azul da União Nacional dos Estudantes com o símbolo da nossa entidade. Tá. Manuela, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é a seguinte. A UNE é uma entidade histórica no Brasil com muitas atividades aí, e eu queria saber como você chegou, né, até a UNE. Como que foi todo esse processo? Primeiro, a UNE me encontrou antes de eu ter encontrado a UNE, por exemplo. Lembro que eu estava numa aula de Química Orgânica e um menino passou na minha sala querendo falar sobre um tal de um circuito universitário de cultura e arte, um tal de UNE. Eu falei, quero saber mais um pouco sobre isso. E o professor não deixou ele entrar. Então aquilo me deixou indignada, como estudante, querendo dar um aviso aqui na sala, porque eu não posso. E eu fui atrás dele e ele falou, olha, vamos fazer um festival de arte e cultura e queremos que você participe. E o nome do coletivo era Cuca Te Pega, que é o coletivo de cultura e arte da UNE, né? O Circuito Universitário de Cultura e Arte da UNE. Então, dali, eu fiz meu primeiro evento, meu primeiro debate, e nunca mais saí do movimento estudantil. Tá. E aí, para a UNE foi um passo. Então, eu comecei no movimento estudantil na minha universidade. Eu cursei Química na UFRPE e comecei. E por ser de um curso que é de humanas, porque é licenciatura, mas tido como exatas, por ser de Química, então eu comecei a engajar no meu centro acadêmico, no meu diretório acadêmico. Fui presidenta do meu diretório acadêmico e continuei no movimento estudantil. Foi o meu primeiro evento da UNE, vim aqui para São Paulo, a primeira vez na minha vida, lá em 2016 para 2017. Eu fui convidada também para presidir a União dos Estudantes de Pernambuco. Então, eu fui presidenta da UEP de Pernambuco, né, como chamam, da UEP Cândido Pinto. Fui presidenta do meu DCE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E no fim da gestão da UEP, né, eu fui convidada para vir para a UNE para coordenar o Circuito Universitário de Cultura e Arte da UNE, o CUCA da UNE. Eu vim para... Tudo isso por causa da sua capacidade de comunicação, eu acredito. Tudo isso porque eu estava ali muito engajada. Falava, como é que a gente consegue? Porque nós estudamos, trabalhamos, mas a gente do movimento estudantil consegue tirar um pouco do seu tempo para mudar a vida de outros estudantes. E eu ficava eu me sentia lisonjeada, sabe? Poxa, que bom ter a oportunidade de lutar pela vida de outros estudantes. Mas foi bem na época do golpe da Dilma. Sim. Nessa época que eu entrei no movimento estudantil. Então eu entrei vendo a maior injustiça contra a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Eu falava, não, ocupei minha universidade, então vamos juntos. A UNE foi a entidade que resistiu, que defendeu a democracia sempre, né? Então eu vim para a UNE, inclusive o Bolsonaro,
quando eleito, e ataca os estudantes. Na Uni e no meu estado fui referência nos tsunamis da educação, que foram os grandes atos em todo o Brasil que conseguiram garantir, né, a resistência dos estudantes da educação Deixa brasileira. eu só voltar um pouquinho. Esse período foi muito marcante para o Brasil, e estou vendo que para você também. Isso. O que você lembra, assim, o que te vem à memória desse período do golpe, né, na Dilma, por favor? Foi bem nessa época que eu conheci o movimento estudantil. A Dilma, ela foi impeachmentada em 2016, né? É isso, se eu não me engano, Isso. eu sou de data. Em 2016, eu estava começando a conhecer o movimento estudantil. Eu já estava ali participando de festivais de resistência, já se falava disso. Quando a Dilma sofre o impeachment, fui para Brasília, estava lá em Brasília assistindo a votação do impeachment. E Aquela votação que assustadoramente, assim, eu fiquei muito triste que eu na lembro... qual o Bolsonaro até votou. fez honras, fez loas Nossa. ao Ustra, né? E o Lembra? deputado que já sabíamos que quando vimos a votação, a gente já tinha o sentimento que a gente ia perder, né? Mas o voto que fez tava ali, falta 2 votos para eles ganharem. O voto foi de um deputado pernambucano. Falei, gente, não acredito nisso. E em Brasília era um cenário de guerra. Era assim, nosso lado, um muro. Não era um muro, era aqueles tapumes de metal. De um lado do Congresso, da esplanada, do lado de lá eles estavam com palco. Nossa, que horror, parecia a Copa do Mundo. E do nosso lado, então, já existia, veja, em 2016, uma grande polaridade. Existia ali, naquele momento ali, o Bolsonaro fazendo aquele voto, a gente ouvia o pessoal gritando, e do lado de cá a gente vendo a grande injustiça. Anos depois, a Dilma foi inocentada, né? Vimos que nós sempre estivemos do lado certo da história. Mas foi daí que surgiu minha indignação. Acho que o movimento estudantil é conhecido por ser rebelde e consequente. Minha geração vai precisar dar uma resposta para isso. Não vamos aceitar. E a gente perdeu muito mais do que apenas um jogo, né? Não foi. E depois que a Dilma é impeachmentada, a gente costumava falar que dali foi só ladeira abaixo. Era todo dia um ataque à universidade, os ataques a instituições tão importantes para o Brasil. Sabe, a gente vê um deputado federal como era o Bolsonaro falando da universidade. A universidade só tem balbúrdia. Quando ele virou presidente, ele falava isso. Eu falava, não, respeita, a gente faz ciência, tecnologia, inovação, a gente debate o futuro do Brasil. Então, o movimento estudantil me deu a oportunidade de ser esse núcleo de resistência, de não deixar essa galera falar quem a gente tem que ser, que eles vão ter que nos ouvir e que a democracia nos é muito cara. Essa militância já faz parte do histórico da Uni. Fala um pouquinho pra gente o que é essa instituição, o que é a Uni, por aí. A Uni, a União Nacional dos Estudantes, ela foi fundada no dia 11 de agosto de 1937. A Uni é a entidade que representa, como disse aqui no início, os estudantes universitários do Brasil. No DNA da Uni, se confunde com a história da Uni se confunde com a história do Brasil. Foram os estudantes brasileiros que, em 64, resistiram contra a ditadura militar. Inclusive, esse ano se completam 50 anos do desaparecimento do Onestino Guimarães, um presidente da Uni que nunca tomou posse. Na minha posse agora, em Brasília, a gente inclusive fez uma homenagem, convidou um familiar dele para tomar posse junto com a gente, como presidente. Ele, da Lenira Rezende, que era vice-presidenta da Uni, também foi morta na guerrilha do Araguaia, na ditadura militar. Essa Uni que sempre defendeu o Brasil, que foi pelo Fora Collor, o movimento dos caras pintadas, a Uni do Petróleo é Nosso. A história, inclusive, da Petrobras vai se completar 70 anos de Petrobras esse ano, e foi a Uni que propôs a criação da Petrobras, a Uni que sempre defendeu o nosso país, a soberania do Brasil. Foi a Uni que lutou. A Petrobras também sempre foi atacada. Né? Que sempre foi atacada, e que nós sempre defendemos. Essa Uni, gente, que lutou pelos 10% do PIB para a educação, os 50% do fundo do pré-sal, do royalties do petróleo para a educação do pré-sal. Foi essa Uni que resistiu ao golpe da Dilma,
Dilma, que mesmo temos perdido naquele momento, mas a resistência na rua foi muito importante. Sim. Foi a única que derrotou o Bolsonaro, porque foi a entidade que mais colocou estudantes na rua na história dos movimentos sociais do nosso país. A gente foi às ruas toda semana, todos os dias. Não, mas peraí, você vai contar sobre isso. Eu quero saber agora o seguinte. A história da Uni. Eu tô contando aqui essa Uni. Não, um pouquinho a gente vai lá. Uhum. Agora eu queria que você falasse um pouquinho como que é o dia a dia da presidente da Uni. Uhum. Assim, o que faz uma presidente da União Nacional dos Estudantes? Olha só, fico pensando também como... Aqui eu pergunto, desculpa te interromper, eu pergunto porque aqui estamos numa instituição de ensino, isso. Então os alunos daqui vão ter essa curiosidade. Ah, sim, eu fico pensando como um presidente de um CA, de um DA, se sente também, assim como um presidente de um DCE, de um UEE, de um UEP, né, como fui presidenta. Mas para mim, ser presidente da Uni é dormir e acordar pensando em como a gente vai conseguir melhorar a vida dos estudantes. Então, todos os dias, o dia a dia nossa, o que é que eu vou conseguir fazer hoje para conseguir falar com mais estudantes? O que é que eu vou conseguir fazer hoje para garantir a renovação da lei de cotas? Como é que eu vou conseguir agora pensar num projeto de país diferente, discutir uma reforma universitária, sabendo que a Uni é um grande megafone, que esse megafone precisa ter a voz de alguém, e ser a voz dos estudantes é uma grande responsabilidade. Eu sei disso. Então, ter essa responsabilidade de levar a opinião, a indignação, o pedido, né, a opinião dos estudantes para todo o Brasil é grande. E esse trabalho de conscientização também é muito importante. É muito importante. Dá um norte, né? Isso. Conquistar mentes e corações, sabendo que nós, aqui na Uni, defendemos a educação. Somos nós que defendemos o fim dos 40% do EAD. Somos nós que defendemos o ensino, a pesquisa, a extensão, o Brasil. Então, ser presidente da Uni, para mim, é uma responsabilidade, é um desafio, é desafiador, mas é muito gratificante. Estar aqui, na Zumbi, conversando com os estudantes, é uma grande oportunidade. Então, é isso que eu faço diariamente. Você sabe que nos últimos 4 anos a gente passou por pandemia e governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro cortou muitas bolsas. Eu queria saber de você o que te vem à mente, relembrando esses últimos 4 anos, porque assim, ainda está muito recente, né? Está muito recente. Muito recente. Os estudantes têm um processo aí para recuperar tudo que foi perdido, não é? Muito, muito. Nos últimos 4 anos a gente pôde experimentar que foi de mais ataques à educação na história do nosso país. A gente tem um presidente da República que abre a boca para falar que na universidade só tem balbúrdia, que nossos centros acadêmicos eram ninhos de rato, de que nós éramos idiotas úteis. Dentro do governo Bolsonaro existe uma pandemia mundial, uma pandemia que ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros por conta da irresponsabilidade do governo, por negar vacina, por negar ciência. Todo esse processo de governo Bolsonaro fez com que o nosso povo largasse a universidade, perdesse o emprego, perdesse sua vida, perdesse a dignidade, a perspectiva, passando fome. Jovens e mais jovens, famílias, na miséria. Então, um Brasil destruído, um Brasil ceifado e polarizado. E ainda o Ministério da Educação do Bolsonaro foi assim... O maior escândalo da história do MEC, de corrupção, com propina em pneu de caminhão, barra de ouro, em Bíblia. E troca de ministros também, troca uma confusão sem fim. Nós derrubamos um ministro do Bolsonaro na pandemia, dentro de casa. Não brinca com os estudantes. Mas nós resistimos. E a Uni foi a entidade que mais colocou gente na rua, junto com os movimentos sociais. Manuela, agora eu queria que você focasse um pouquinho no aspecto racial. Sendo a segunda presidente negra da Uni, a sua análise sobre o racismo no Brasil, como você avalia essa questão? Primeiro que no Brasil, quando você olha para o Brasil, quem está na margem da sociedade, sua grande maioria é o povo preto. Na sua grande maioria são mulheres negras.
As mulheres negras que na história do Brasil são 523 anos de Brasil. Nós temos 135 anos que houve a abolição no Brasil. Então, nós temos mais tempo de Brasil escravizado do que mais tempo de Brasil sem liberto, a escravatura, né? O Brasil liberto. Inclusive, precisamos diariamente discutir o processo de como nós, negros, fomos marginalizados, perseguidos e atacados. Fomos, não somos, no Brasil. Então, nós temos estatísticas e todas elas, inclusive, se a gente for pegar a estatística da fome, na margem está o povo negro, nossa grande maioria é mulher negra, de desemprego, de evasão universitária. Sempre. Quando se pega uma estatística de quem mais morre pela mão da polícia, é o povo negro. A estatística da quantidade de pessoas em presídio, são negros e negras. Então, você observa que na estatística da margem à mercê da sociedade, sempre são os negros e negras. A gente não via na televisão um negro no papel de destaque. Sempre era no papel de um motorista, uma empregada doméstica, ou um papel de humor. Sempre era isso. Os negros e negras nunca tiveram espaço. Na universidade, quem disse que foi feita pra gente? Então, no aspecto racial, eu vejo que nós, do movimento estudantil, do movimento social, tivemos um papel fundamental. A gente falou, olha, vamos aprovar a lei de cotas, vamos colocar a questão racial. Inclusive, muitos intelectuais foram contra as cotas raciais. Se a gente for procurar 10 anos atrás, e a gente hoje, pela primeira vez na história, nós temos a maioria de estudantes da universidade são mulheres negras. Nós temos a maioria hoje, inclusive no ProUni, né, em programas de democratização do acesso. Fiz essa contextualização para falar que se nós temos um Brasil que sempre quis nos matar, nos embranquecer, nos deslegitimar, sempre um Brasil, fala, olha, Brasil totalmente miscigenado, olha, não, o debate racial não existe. Racismo no Brasil não existe. E eu olho para o lado e vejo o caso da mãe Bernadette. Eu olho para a chacina no Guarujá e eu vejo que foram jovens negros. Eu olho a situação do Rio de Janeiro e sempre são jovens negros. Até quando? E é por isso que eu queria finalizar falando que estar na universidade, para mim, já foi vencer uma estatística de onde eu vim. Que era de um lugar que não era, a universidade não era para mim. Eu fiz um curso técnico em Química, que já não era para mim. Fui para a universidade, me formei em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, que sabendo que aquele espaço, muitas pessoas me questionavam naquele espaço. Estou na minha segunda graduação, fui para o movimento estudantil, e no próprio movimento estudantil, que é um reflexo da sociedade, que é machista, que é racista, que é homofóbica, a sociedade é desse formato. E nosso papel, enquanto movimento social, é combater isso. Mas a universidade é um reflexo da sociedade. E o movimento estudantil, por muito tempo, também foi comandado por homens brancos, pessoas brancas, por muito tempo. E eu, observando como a gente conseguiu mudar isso, e hoje, ser a segunda mulher negra a presidir a UNE, eu vejo que nós estamos no rumo certo da história. Por mais, e eu sempre vou falar isso, eu não sou apenas a segunda mulher negra, a primeira nordestina, né, e a segunda mulher negra a presidir a UNE. Eu, inclusive, acho que, na hora, temos uma mulher negra à frente. Não, nós somos negros e negras cientistas. Eu sou uma mulher negra, cientista, estudante de engenharia ambiental, formada em química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós vamos fazer os debates de construção do Brasil com racialidade, porque somos racializados, mas nós entendemos que queremos os negros no topo, não só por serem negros, mas sim porque nós temos competência. E a lei de cotas nos mostrou isso. Que os cotistas não existe diferença entre cotista e ampla concorrência. Muito pelo contrário, muitos de nós nos saímos muito melhores, inclusive, nesse processo. Eu acho que é necessário lembrar que a Universidade Zumbi dos Palmares é a primeira instituição que levantou essa bandeira de cotas. Isso mesmo. Das ações afirmativas, né? Então, é isso. Em qual universidade você está fazendo essa segunda graduação? Eu estou estudando na FMU, mas eu queria falar da Zumbi um pouco, porque a Zumbi, eu fui para um evento aqui, que
que foi a Uni até que fez aqui, e eu conheci a Zumbi, eu fiquei encantada com a história da Zumbi. Eu falei, nossa, tanto tempo que as universidades tinham nome de pessoas que não nos representavam. E quando a gente fala que quer construir uma universidade de turbante e cocá, quando a gente fala de universidade de quilombo e resistência, a Universidade de Zumbi dos Palmares tem um papel fundamental, não só de entrega de um ensino de qualidade, mas de referência, de representação. Então, queria parabenizar muito vocês por manter a Zumbi de pé, o reitor Vicente, um grande parceiro da Uni, mas tenho certeza que cada estudante aqui da universidade se vê representado em cada parede, em cada professor, cada estudante. A gente vê que nós somos uma grande resistência e queremos muito mais, né? Sim, realmente é diferente. Bom, agora o país vive um novo momento, né? Sim. A contribuição da Uni foi muito grande para a eleição do presidente Lula, e eu queria saber dos seus apontamentos sobre o governo nesse início aqui. Ainda temos, claro, 3 anos de governo pela frente. O que está sendo e o que vocês esperam? Primeiro, eu fico muito feliz porque venceu a democracia, né? O Brasil voltou. Fico assim, eu respiro assim, poxa, nossa, ter vencido a democracia dentro de um contexto de um governo Bolsonaro, como eu disse, de ataque ao povo brasileiro. Se não fosse a Uni, o movimento social, os professores, o povo brasileiro na resistência, não sei como estaria a nossa situação, né? Mas vendo que o presidente Lula, né, ele vem, a gente fala, olha, o fascismo, o autoritarismo, tudo que é de pior, a escória do Brasil, tem se juntado para ganhar a eleição novamente. A gente precisa se unir. Então, a gente faz uma grande frente democrática, fala, ó, vem pro lado de cá defender a democracia. Isso aqui que nos é muito caro, a nossa jovem democracia. Então, o Lula é eleito, mas eleito num cenário, inclusive, de destruição do nosso país. O pessoal que estava na fila do osso ainda ano passado. Sim. Então, a gente pega esse Brasil, mas pegamos um Brasil que agora, hoje, nós temos possibilidade de apresentar um projeto. Apresentar e cobrar e reivindicar as nossas pautas. Só nesse ano a gente conseguiu, né, o reajuste das bolsas de pesquisa, que não sofriam reajuste há mais de 10 anos. A recomposição orçamentária, que estamos na luta, inclusive com os movimentos dos professores e técnicos, para conseguir ampliação desse orçamento, né, para o ano que vem. Mas a gente já consegue dialogar com os ministérios, com o Ministério da Educação, né? Consegue dialogar com o presidente da República. Entregamos uma carta de reivindicações para ele no Congresso da Uni, que me elegeu, né? Que elegeu. Tem interlocução, então. Ou seja, existe um caminho de diálogo, mas que a gente está aqui preparado para defender os nossos interesses, que é o interesse do Brasil. Sim. E eu tenho certeza que o presidente Lula, né? Na eleição, com o seu programa, era um programa que colocava, inclusive, a educação como prioridade. Nós temos, inclusive, no histórico de gestões do presidente Lula, de defesa da educação. E esse processo segue. Mas estamos aqui atentos e preparados para defender os estudantes. Mas vocês já tiveram alguma conversa com o ministro Camilo? Já encontramos o ministro Camilo para apresentar algumas pautas para ele, né, que são muito caras para a gente. Primeiro, para falar da importância. No Congresso Nacional, a gente foi lá, estávamos lá, né, na renovação da lei de cotas, estamos dialogando com alguns senadores, o Paulo Paim, inclusive. Sim. Ele nos recebeu, vai ter uma audiência semana que vem para ver se aprovamos a lei de cotas no Senado, mas a gente também já vem dialogando com o governo para pautas importantes. Primeiro, um diagnóstico do Brasil, da universidade, que é um diagnóstico de evasão, de desistência de sonhos, de desesperança, de descredibilidade. Por que está nessa situação? Não, é por conta do último período. Desemprego. Quem vai conseguir se manter na universidade? Precisa pegar um ônibus, precisa pagar uma comida, um lanche. Se você for colocar na ponta do lápis, quem é que vai conseguir falar de ciência, tecnologia, inovação? Quem vai estar na universidade? Não vamos ser o povo pobre. Sua grande maioria é negra. Então, qual é a universidade que vamos ter daqui 1 ano, 2 anos, se contando desse jeito? Então, nosso diagnóstico precisamos combater a evasão. Então, vamos aprovar uma lei nacional de assistência estudantil, vamos dar subsídio para esse estudante que é pobre,
então tem condição de se manter na universidade. Então nós estamos aqui trabalhando na contenção do emergencial, porque é isso que o Brasil se encontrava. Mas nós queremos muito mais. A gente quer falar de descarbonização, a gente quer falar de projeto de Brasil, que coloque a ciência, a tecnologia, o selo Brasil, patente na universidade. Nós vamos ser centro de referência mundial em ciência e tecnologia, e isso precisa de investimento. Investe na universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças entre a universidade pública e a universidade privada no Brasil. Principalmente nessa questão de financiamento que você estava comentando. Então, veja só. No Brasil, nós sabemos que hoje não temos universidade pública suficiente para todo mundo. Tá. É isso, né? Inclusive, nasce a universidade privada, dentro de um cenário de necessidade de conseguir ampliar o acesso à educação. A pública, né, existe o financiamento público. As privadas, que existem, para além das privadas, existem a universidade privada, que nem sempre é universidade, pode ser centro universitário, pode ser faculdade, existe essa diferença, né? A universidade pública existe o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Né? Na privada nem sempre existe o tripé, a grande maioria não existe o tripé ali fixado. Além das privadas, existem as filantrópicas, que são sem fins lucrativos, as comunitárias, que as comunitárias cumprem um papel fundamental na qualidade de ensino. O diagnóstico que nós temos hoje. A pública, por muito tempo, sucateada, atacada. Você viu um governo que falava inverdades e anti-ciência, atacando a universidade pública, mas que é um lugar de resistência, né? Inclusive, a mulher que sequenciou o genoma da Covid-19, a Jaqueline de Góes, uma mulher preta, brasileira, veio da UFPI, Universidade Federal Pública Brasileira, né? E muito importante. A privada hoje passa por um processo de muita dificuldade para nós estudantes, porque os estudantes, eles têm hoje uma situação de que eles pagam uma mensalidade, mas que não conseguem o retorno dessa mensalidade. Na sua grande maioria, os estudantes de privadas são trabalhadores, são estudantes... Retorno educacional, você disse. De retorno educacional, de qualidade de ensino. Tá. Hoje existe as universidades privadas podem oferecer até 40% da sua grade em EAD. E o resto presencial, mesmo tendo escolhido a modalidade presencial. Aí esse estudante que estuda presencial, meu caso, por exemplo, estudo presencial, existe a disciplina que é remota, que é a disciplina que acontece com o professor ao vivo e o estudante ao vivo. É tida como presencial. Então, ou seja, a gente só tem que ir uma vez ou duas na semana na universidade, e todas as disciplinas são feitas via tela. A remota contém um professor e a EAD, que é um material ali que nos dão. Então, isso na minha universidade. Em cada universidade é de um jeito. Sim. Ou seja, nós estamos na briga, na luta, nas privadas, para acabar com os 40% do EAD e também montando, né, um projeto de reivindicações das privadas, que consiga colocar no centro a regulamentação do ensino superior privado. Não dá para ficar na mão dos grandes tubarões do ensino, das grandes pessoas que lucram quando o estudante larga a sua universidade. Porque se ele largar, é mais um devedor. Se ele não concluir o seu curso, é menos gasto para sua empresa e educação da mercadoria. Então, nós estamos na luta para garantir uma regulamentação do ensino superior privado, inclusive com a proibição do capital estrangeiro dentro do processo educacional brasileiro. Esses grandes megazords da educação, esses grandes tubarões, como falo no ensino, precisam dar resposta. A educação precisa ser o nosso maior bem no Brasil. Não dá para ser mercadoria, principalmente na mão desse pessoal que nem entende a realidade do Brasil. E temos as comunitárias, que aí nas comunitárias a nossa grande luta é pela garantia da assistência estudantil, é para que a gente consiga rediscutir o FIES, para que ele volte a ter o seu caráter social. Privadas também. E o ProUni, pela ampliação do próprio ProUni, né, que são os estudantes que conseguem acessar a universidade graças a essa democratização do acesso. Então, na educação como um todo, temos grandes desafios. Sim, são muito diferentes. Mas se você olhar as dificuldades, elas são parecidas. E Manuela, assim, com todas essas atividades,
Como a presidente da Uni faz para adequar tudo isso e ainda dar entrevista? Como você divide seu tempo? Olha, é difícil. É difícil. Mas eu tento participar de tudo. Na universidade, inclusive, como eu já tinha feito uma universidade antes, muita disciplina eu consegui aproveitar. Então eu tenho aí ainda aquela oportunidade de conseguir pagar menos disciplina, de fazer ali, eu tenho essa flexibilidade. Mas me estudo e me esforço para conseguir terminar, porque eu faço curso de engenharia ambiental hoje. E no fim do meu curso em Química, eu me apaixonei pelos biocombustíveis, pela área ambiental, né, pelas energias renováveis. Então, é uma área que eu quero seguir. E hoje o Brasil precisa falar sobre isso. Temos a oportunidade de sermos potência, né, mundial em relação à energia, ecossustentabilidade, economia verde, biosustentabilidade. É um debate que está aí. Que está posto. E que tem que ser feito por nós. Senão vai ser feito pela mesma galera de sempre que ocupa esses espaços. Não, tem que ser feito pelo povo brasileiro. Vamos falar do Brasil feito pelas nossas mãos. E com recorte racial. Isso, com recorte racial. Se vamos falar da Amazônia, vamos ter que falar dos ribeirinhos. Vamos desenvolver a Amazônia. Vamos colocar o povo da Amazônia para se desenvolver, porque é um dos lugares mais ricos do mundo, mas mais desiguais. É um povo que mais sofre. Os quilombos. Isso. Então, precisamos resistir. E a Uni está preparada para conseguir ajudar e acompanhar e liderar esses debates em defesa da educação de qualidade para todos e todas, para a construção do Brasil melhor. A gente percebeu que você é muito articulada politicamente. E eu queria saber, assim, até quando você fica como presidente da Uni, se tem reeleição e onde você pretende chegar com essa verve política? Então, o movimento estudantil, eu tendo a falar que me formou, vem me formando enquanto ser coletivo, né? Na universidade eu conheci o movimento estudantil e eu aprendi minha profissão e aprendi a ser um ser humano melhor. Ter consciência de classe, saber criticar, saber ter o olhar para falar, olha, isso vem daqui, como funcionam as coisas. Então, a política, e existe um poema que fala, somos filhos da época e a época é política. Todas as suas, as nossas, as vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Muito tempo a gente fala, política é ruim. Política não presta. Muita gente fala. E, não. Escola sem partido. Sabe, é um pessoal desse formato. Não, política é tudo que nós fazemos é política. A lei de cotas é uma política pública. Estar na universidade hoje é garantia de futuro, é político. Estar aqui hoje é político. Então, as minhas aspirações políticas vem me levando a ter esse espaço de consciência. E eu vou vivendo, né? Eu sou presidente da Uni até 2025. Sai candidata ano que vem? Então, no ano que vem não, né? A nossa luta, inclusive, é para fortalecer que jovens ocupem esses espaços. Inclusive, jovens que estão me ouvindo, ocupem esses espaços, se organizem. A gente quer ver muito jovem preto e preta na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas dos Estados, na Câmara Federal, no Senado. A gente quer ver nas prefeituras, a gente quer ver nossa juventude no topo. Então, participem desses espaços. E a gente da Uni aqui quer garantir, construir espaços como o Congresso da Uni, como encontros que fazemos para garantir que esses jovens tenham essa formação sobre o Brasil, essa formação sobre a educação brasileira, para encontrar aqui uma consciência de classe, saber quem somos, de onde vimos e para onde queremos chegar. Então, e onde queremos chegar, né? Então, para mim, estar à frente da Uni é um grande desafio, mas como eu disse, uma grande alegria. E eu quero terminar meu curso e conseguir fazer um mestrado, um doutorado, mas sempre na luta e preparada para conseguir defender os nossos interesses, a nossa vida, né? E por enquanto nenhum partido convidou? Não, eu sou filiada a um partido, eu sou do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, inclusive me organizo no partido e é fundamental a organização para que a gente consiga ter um espaço para debater projetos de país. Mas sigo na luta no movimento estudantil,
e à disposição dos estudantes brasileiros para que a gente vá juntos, né? Temos muito a avançar e possibilidades de vitória, mas a gente só consegue fazer isso de 2 jeitos: dança na rua e unidade para reconstruir o Brasil da esperança. Manuela, te agradeço muito obrigado, foi um prazer. E até a próxima. Obrigada, viu? Gente, eu que agradeço. Você que é estudante da Zumbi, aproveite. Você que ainda não é, vem para Zumbi dos Palmares, mas vocês, queria fazer um grande convite. Venham conhecer a União Nacional dos Estudantes, venham construir a União Nacional dos Estudantes, construam o seu centro acadêmico, o seu diretório acadêmico, o seu DCE. Vem com a gente participar desse processo de reconstrução do Brasil. No próximo período vamos debater reforma universitária e a opinião dos estudantes é que vão construir esse projeto de universidade novo, que coloque no centro do debate um Brasil desenvolvido, menos desigual e mais justo. Então, conto com vocês, tenho certeza que a Zumbi é uma grande aliada nesse projeto e a gente segue junto por um Brasil dos nossos sonhos. Muito obrigada. Muito obrigado, é isso.